Boa noite a todos. Hoje o Evangelho é de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem os espíritos, mas se eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas se ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Então, irmãos aqui presentes, irmãs também, nós temos hoje o Evangelho que começa com uma narrativa em que acontece algo em que as pessoas estão reunidas com um jovem e o pai dele, em que esse jovem tem problemas e que o Evangelho diz que é o espírito que o ataca e joga no chão, e que ele espuma, range os dentes e fica rijo. E Jesus não estava presente, mas pelo que a gente compreende, os discípulos de Jesus estavam tentando retirar desse jovem esse espírito que o Evangelho fala. E os discípulos não conseguiram. Então essa narrativa inicial mostra justamente aqui que não conseguiram e que Jesus, ao chegar, diz o seguinte: "Ó geração incrédula." Então, o que Jesus está reclamando aqui
esses discípulos, né, está reclamando que, apesar de Jesus ter ensinado, de estar com eles, né, esses discípulos não têm, né, a fé, não acredita o necessário para que possa fazer com que eles mesmos possam tirar esse espírito. Então entra aqui justamente até quanto a gente pode dizer que temos fé, até quanto nossa fé está presente no nosso dia a dia, até quando nós acreditamos em Jesus. Veja que aqui nesse tempo, Jesus vivia com esses discípulos, caminhava com eles, né, convivia todos os dias. E mesmo assim, ele diz que eles não tinham a fé necessária para fazer com que os milagres acontecessem, eles pudessem agir para que as pessoas tivessem aquilo que elas queriam, aquilo que elas necessitavam. Então a gente tem que ver, e hoje, em nossa vida, será que nós temos a fé, nós temos a crença necessária em Jesus? E nós temos que ver que nossa vida hoje, precisamos ter essa fé, precisamos acreditar. Mas se aí a gente tem que ver, Jesus não está aqui em corpo como ele estava aqui no Evangelho, mas está presente na nossa vida. É nossa obrigação como cristão acreditar sempre que nossa vida está protegida com Jesus. Ele está presente em tudo que a gente faz. E a gente precisa acreditar. E só acreditando que nossa vida pode ter as coisas que nós necessitamos. Sem acreditar, nós não vamos ter a presença de Jesus. Sem acreditar, nós não podemos ter de Jesus o poder que ele pode resolver os problemas que acontecem no dia a dia. Nós temos que ver que não existe uma vida sem que nós tenhamos problemas. Nós não temos vida que não haja problemas. A própria conjuntura que o mundo tomou hoje, a maneira que se organizou-se o mundo, a maneira que as pessoas vivem, faz com que vários problemas aconteçam na vida de cada um. Nós precisamos acreditar que a presença de Jesus é real, que ela está todos os dias conosco. E se a gente acredita, né, nós ultrapassaremos qualquer problema, qualquer coisa que não seja boa na nossa vida. Essa presença de Jesus faz com que tudo possa ser ultrapassado por nós. E aqui, no próprio Evangelho, nós temos essa resposta, né? O pai diz a Jesus que a criança sente isso desde criança. O jovem sente isso desde criança. Né? E diz que muitas vezes o Espírito já jogou no fogo e na água para matá-lo. Interessante que nós temos aqui o pai pedindo: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. E mais interessante é a resposta de Jesus: se podes, tudo é possível para quem tem fé. Então aqui tem a resposta clara do que nós necessitamos da fé. Nós precisamos acreditar. Então tudo passa pela nossa fé, pela maneira que a gente acredita, na maneira que a gente vê que Jesus pode trazer para a nossa vida coisas boas. E realmente aqui Jesus consegue tirar o espírito, o Evangelho mostra isso na narrativa, e depois os discípulos
quando estão a sós com Jesus, perguntam: por que nós não conseguimos expulsar? Né? E a resposta é: essa espécie de demônio não pode ser expulso de nenhum modo, a não ser pela oração. Né? Então, mais uma vez aqui, a gente tem que pensar que nós, né, temos essa obrigação de estar em oração. Nosso contato direto com Deus, com Jesus, através da oração. E só esse tipo de oração, esse contato que nós temos com Deus, é que faz com que realmente nós possamos ter a nossa vida mais perto de Deus, em contato com Jesus, aumentando a nossa fé, né, e trazendo, né, alívio para as dificuldades e todas as coisas que possam atrapalhar a nossa vida. Então, sem a presença de Jesus, nós não vamos ter uma vida digna. A gente precisa acreditar que a dignidade de cada ser humano, ela só vem através dessa crença, dessa fé em Jesus, da presença de Jesus em nossa vida. E se nós nos afastarmos de Jesus, nossa vida vai ficar cada vez mais difícil e nós cada vez vamos sentir dificuldades de entender o mundo em que vivemos, de conviver adequadamente com os familiares, com as outras pessoas com que convivemos. Então nós precisamos cada vez mais chegar perto de Jesus, acreditar no poder da oração e resolver cada situação de nossa vida na crença, na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, professor, nós só temos a dizer muito obrigado em nome de todos que fazemos decisão. O nosso muito obrigado, que Deus abençoe sempre e queremos contar sempre com a sua valiosa colaboração para o nosso alimento espiritual. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, a confiança, né, do texto dos homens, né, e já me dispondo, né, a mais vezes poder participar, né, este ano mais tempo à noite, né. Eu mudei de escola, né, e a escola não funciona à noite, né, e tenho mais tempo esse ano, né, então já me disponho, né, quando precisarem, estou à disposição. Obrigado. Estamos saudando vocês também, está aberto o convite, né, já é feito o convite para quem quiser fazer a reflexão nas segundas-feiras aqui. É só se pronunciar, procurar o nosso coordenador da liturgia, nosso companheiro Humberto, né? Que é quem faz todo esse calendário. E aqui estamos para acolhê-lo e com certeza nos alimentar com a mensagem do Evangelho que Deus nos traz.